A gente já viu que o nosso processo de independência foi um grande acordo. Foi um grande acordo em que os fazendeiros, para manter os seus interesses, conseguiram convencer Dom Pedro I a transformar o Brasil em um país independente. Então, a independência do Brasil, ao contrário de a gente comparar com outros países, que houve grandes revoluções, a população foi para a rua para derrubar os governos autoritários, na verdade, no Brasil houve um grande acordo. Fazendeiros que desfrutaram todos os privilégios com a família real portuguesa aqui no Brasil, e quando viram Dom João indo embora e com medo de perder esses privilégios, conseguiram convencer Dom Pedro a transformar o Brasil em um país independente, mas em troca, Dom Pedro seria declarado imperador do Brasil. Se você pegar os outros países, como Estados Unidos, México e Argentina, eles tiveram seu processo de independência através de revoltas populares. A população ia para a rua. E nasceu uma república em que a população escolhia as próprias leis. Exatamente. Competir. E o que acontece? Enquanto nos outros países, como os Estados Unidos, houve grandes revoltas populares e a população criou uma república democrática, o Brasil criou um império em que Dom Pedro ficaria até morrer no poder. Olha a diferença. Os Estados Unidos, vamos lá, fizemos a revolução, expulsamos os ingleses, George Washington, que foi o general que liderou o exército, primeiro presidente. Depois, Thomas Jefferson, que ajudou a fazer a declaração, foi outro presidente. E a população escolhendo. Brasil não. Imperador, plenos poderes, eu estou aqui. O Brasil não nasceu democrático. O Brasil nasceu autoritário. Olha só. O Brasil vai nascer autoritário. Coube essas duas figuras. Então, o Brasil vai, com Dom Pedro, e vai nascer autoritário. E coube essas duas figuras tentar transformar o Brasil num país mais democrático. A esposa de Dom Pedro, a dona Leopoldina, uma pessoa muito inteligente, e José Bonifácio, o patriarca da independência, e começa a escrever a declaração para transformar o Brasil em um país independente. Mas sabe o que acontece? Quando eles começam a criar, organizar esse novo país, deixa eu pular aqui, então. Quando eles tentam criar esse novo país, eles pegaram a ideia dos Estados Unidos, de novos países, que é a divisão dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Vamos dividir em três poderes, que é muito democrático. Assim a gente pode fiscalizar o presidente, assim vai ser outra pessoa que vão criar as leis, outras pessoas vão ficar julgando e o presidente só vai governar conforme as leis. Sabe o que Dom Pedro faz? Ele cria uma aberração que só existe no Brasil. Ele criou uma aberração chamada de poder moderador. O quarto poder, que está acima dos outros três poderes. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo existe quatro poderes. Só existe no Brasil com Dom Pedro I. José Bonifácio, Dona Leopoldina apresentaram os três poderes. Eu não quero isso. Eu quero o quarto poder. O poder moderador, em que vou controlar todos os outros poderes. E assim eu controlo a sociedade. Gente, isso é uma aberração. Isso não existe. Como é que alguém... Olha só, Dom Pedro I. Se o Poder Judiciário vai me fiscalizar, é ele que vai escolher quem vai fiscalizar ele? Isso existe. Olha que isso é uma aberração. Olha só. As pessoas que vão me fiscalizar têm que ser pessoas livres, independentes. Agora, se eu escolho as pessoas que vão me fiscalizar, aí você cria laços de amizade e você continua aprontando. Você vai escolher pessoas próximas de você para fiscalizar. Mas se as pessoas são muito próximas, acaba fechando os olhos e deixa você aprontar. Meu irmão não entregava minhas
Exatamente, Yasmin. Você ia botar seu irmão para te fiscalizar. Isso é uma aberração. Mas Dom Pedro criou poder moderador. Ah, os deputados, senadores. É ele que vai escolher quem serão os deputados. Vão fazer leis conforme o seu interesse, os seus interesses. Daí você nunca terá uma sociedade democrática. Como é que vai ter uma sociedade democrática, livre, atuando com plenos poderes, se uma pessoa está controlando os outros três? Então, para a gente finalizar essa aula de hoje, o Brasil já vai nascer autoritário. O Brasil já nasce errado. Então, muitos erros que nós temos hoje já começa aí, gente. Já começa daí. Muitos dos nossos erros, além do Brasil ser colonizado de forma exploratória, o Brasil vai nascer como um país independente de forma autoritária. Porque os Estados Unidos é Estados Unidos. Porque ele nasce diferente. E nasce com o poder do povo. O Brasil não. Nasce com o poder de Dom Pedro. Tranquilo, gente? Entenderam? Essa é a primeira parte. Isso é muito importante, tá? Eu vou cobrar muito isso. Vou falar muito disso sobre o poder moderador, tá? O poder moderador de Dom Pedro é o poder que controla todos os outros poderes. Certinho? Beleza, ótimo. Tranquilo, gente. Então, semana que vem a gente volta, ok? E aí eu vou botar esse slide tá no Google Site de aula, tá bom? Gente, muito obrigado. Beijão. Bye, bye. Até a próxima aula. Tchau.